Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma terça, como sempre trazendo temas relevantes referente a sistema de injeção diesel, eletrônico, mecânico, semi-eletrônico, motores diesel, principalmente motores diesel. Bom, queremos dar boa noite a todos que já estão presentes. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando do nosso conhecimento. Tem alguém que é a primeira vez que vai assistir essa live? Se tiver, por favor, sinalize aí. Olha, eu sou novo, tal, para que a gente possa situar, ok? E não esqueça de colocar a cidade da onde você está, ok? O contato para que nós possamos ter essa informação importante. Primeira vez participando da Terça com o Mestre. Se tem alguém pela primeira vez, comente aqui no chat, ok? Comente. Ou se você já está assistindo, ou se você já assistiu, comente aí também. Participe conosco, ok? Boa noite mais uma vez àqueles que estão chegando. Não esqueçam de compartilhar, ok? Compartilhar esse vídeo, compartilhar esta live com seus amigos, clique aí no sininho, compartilhe, deixe suas sugestões, porque são temas, normalmente nós trazemos temas que são do dia a dia, que chegam para mim, perguntas técnicas, então eu faço uma coletânea de informações sobre perguntas, dúvidas técnicas que chegam até a minha pessoa, através dos meus canais, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, @prof.nonatosantos. Também você pode se inscrever, lá nós colocamos informações rápidas, dicas técnicas rápidas, mas relevantes para o dia a dia. E o nosso foco, ele está muito voltado para a área de diagnóstico, seja um sistema mecânico, seja um sistema eletrônico, seja um sistema semi-eletrônico, não tem problema. Escreva suas dúvidas, façam suas perguntas, deixe aqui no chat a sua sugestão para as próximas lives. E nós vamos colocar na nossa pauta, na nossa agenda, e com certeza nós vamos vir e atendê-los, ok? O tema de hoje é sobre fumaça branca. Ou seja, o que é isto? A fumaça branca, ela tem uma origem básica. A fumaça branca, ela se origina quando se tem uma temperatura da massa de ar proveniente da compressão, ok? Abaixo do valor que seria especificado para a queima do elemento do combustível diesel. Então, se você tem a fumaça branca, a primeira coisa que você tem que entender, existe baixa temperatura na câmara de combustão. Aonde essa baixa temperatura na câmara de combustão não permite que haja a combustão, a queima do combustível. Ora, isso se dá, essa perda de temperatura se dá por vários fatores. Mas um dos fatores que muitas vezes o profissional não se atenta é com relação à projeção do pistão. Por quê? A projeção do pistão ele vai impactar tanto na massa de ar como na temperatura. E aí você poderia dizer, mas a fumaça preta já é uma outra situação. Então vamos agora tratar da fumaça branca e explicar por que existe essa queda de temperatura. Então nos acompanhe aí, ok? Nos acompanhe. Vamos tocar aqui. Perfeito. Quando nós falamos de queima, e se tratando de motor diesel, nós temos dois pontos importantes. Na verdade, o triângulo de fogo, ele precisa que haja três componentes importantes. Quais são os três componentes? O combustível, que está aí no título, né? A massa de ar, que é a concentração de moléculas de oxigênio por unidade de volume,
Olha, muito bem, agora nós temos que explicar com bastante calma. Você falou em massa de ar, você não falou em ar. Claro, ar, volume de ar é uma coisa, massa de ar é a concentração de moléculas de oxigênio por unidade de volume. E o terceiro elemento é o calor, tá? Que é o comburente. Então você tem o oxigênio, você tem o combustível, ou seja, você tem o oxigênio, a massa de ar, você tem o combustível e você tem o comburente, que é o calor, que é proveniente da compressão da massa de ar, ok? Ora, para que nós possamos entender, colocamos aqui rapidamente, para que a gente possa observar, nós temos aqui um circuito, ok? Vamos aqui, colocar aqui, ó, aqui o ponteirinho não está saindo, peraí, só um minutinho, deixa eu habilitar o ponteiro, ok, não tem problema. Então vamos lá, eu checo aqui, pronto, aqui fica mais fácil nós conduzirmos. Então nós temos aqui um circuito de alimentação de ar, ok? Um circuito de alimentação de ar. Nós temos o turbo, esse componente aqui, ó, na parte superior, nós temos o turbo, aonde entra o ar na temperatura ambiente, nós colocamos aí como exemplo 25 graus centígrados, uma temperatura média, ok? O ar, ele vai entrar através da turbina, como mostra a imagem aí azulada, a coloração azul, ele entra, ok? Ele automaticamente, quando ele entra, ele passa pelo intercooler, que é este componente que está aqui embaixo. Por quê? Porque o calor proveniente aqui do caracol aquecido, dessa parte vermelha, se propaga, porque a temperatura dos gases de escape ele varia na faixa de 180 até 450, 500, dependendo de alguns regimes de trabalho, pode chegar até 600 graus centígrados, mas numa faixa operacional de 180 a 450, 500 graus centígrados. Isso, claro, que varia de aplicação para aplicação, de acordo com as características construtivas do motor. E essa temperatura, ó, estou puxando aqui, ó, o intercooler, essa parte mais azul, vejam que o ar ele tende a passar pelo caracol de admissão e elevar-se a temperatura de 120 graus centígrados. Ora, em 120 graus centígrados, a massa de ar está expandida, as moléculas de oxigênio estão expandidas. Significa dizer que nós temos aí uma relação estequiométrica comprometida. O que é uma relação estequiométrica? A quantidade de moléculas de oxigênio em relação ao volume de diesel que vai ser injetado de acordo com a curva de torque e potência, você tem, então, uma relação estequiométrica. Ora, esse ar ele vai entrar e ele perde calor. Ele vai em torno de 58, ele cai, porque essa troca de calor é justamente para que o ar não fique tão aquecido por causa de NOx, ok? E nem fique muito frio por causa de monóxido de dióxido de carbono. Então, a temperatura do ar que entra no cilindro do motor, como nós estamos vendo aqui, ó, eu estou ampliando a imagem aqui, ó, do cilindro, essa parte azul que está entrando no pistão, ela vai entrar com uma determinada temperatura. Então, nós já sabemos que a variação de massa de ar dentro do cilindro está em função da temperatura, ok? Pós-intercooler, está em função da pressão do turbo, ok? Que a área propulsora é a válvula de descarga, de escape, aonde o caracol aquecido começa, sem dúvida nenhuma, fazer o trabalho levando a rotação para o caracol do lado de admissão. Muito bem. Então, essa é a preparação. O motor se prepara, o pistão admite uma massa de ar, ok? Ou seja, com uma determinada densidade, ok? Uma quantidade de moléculas de oxigênio por unidade de volume.
E, claro, nós simbolizamos aqui ao lado um circuito de sistema de injeção. Por quê? Porque a massa de ar já vai ser admitida, ok? O volume, consequentemente, a massa. E ela vai ser comprimida para atingir a temperatura. Porém, o sistema de injeção já está projetado, ok? De acordo com aquilo que o motorista determina pisando no acelerador, nós temos aí, então, a relação em que nós vamos ter a mistura ar-combustível de acordo com o regime de trabalho do motor, seja na partida, seja em marcha lenta, seja em potência, em média rotação, torque, média rotação. Então, está estabelecida aí esta relação. Então, nós começamos pelo triângulo de fogo, nós começamos pela massa de ar, pelo combustível e pelo comburente, ok? Que é a temperatura da massa de ar. Isso daí é de responsabilidade também do motor, ok? Muito bem. Vamos seguir adiante. Vamos explicar um detalhe por que vai acontecer a fumaça branca e a projeção do pistão passa a ser o vilão. Porque, olha, você pode ter fumaça branca por anéis de segmentos não vedando, perda de compressão, você pode ter fumaça branca em determinado regime de trabalho do motor, por válvulas de admissão ou escape que não estão vedando, você pode ter problema de junta, de cabeçote, perda de compressão por junta, vedação de junta, você pode ter pelo brunimento do cilindro, mas também você pode ter fumaça branca pela projeção do pistão na hora que você vai ajustar esse motor, na hora que você vai posicionar o pistão, a altura, ajustar a projeção, a altura do pistão, isso pode gerar fumaça branca. E aí você pode, como na grande maioria das aplicações, os mecânicos direcionam todos os problemas para a injeção, então é costume nós escutarmos no dia a dia, está fumaçando branco, então está injetando mal, está injetando, não, quem foi que disse? Ora, o injetor você já revisou? Já. A pré-injeção está bem ajustada? Está dentro dos valores confiáveis? Está. Ou seja, as emissões do injetor está bem ajustado, que é o tempo de injeção, porque nós temos fumaça branca se nós temos uma injeção muito adiantada, aonde o pistão não está na posição correta e, consequentemente, a temperatura da massa de ar não foi atingida na faixa de 600 a 800 graus centígrados. Por quê? Porque o diesel, na pressão atmosférica, ele queima precisando de uma fonte de calor de 350 graus centígrados. Mas, como ele está submetido a uma alta pressão no sistema, aí, neste caso, o ponto de fulgor do diesel muda. Por isso que muda para 500, 550 graus centígrados. Por isso que 600 a 800 é a faixa ideal de calor proveniente da compressão, para que queime o diesel. Claro que a queima do diesel também ele vai estar relacionado à melhor atomização do diesel, à projeção da injeção, mas aí, neste caso, você vai ter fumaça preta. Neste caso, você vai ter fumaça preta. Nós estamos tratando agora de fumaça branca e vendo qual é a relação que existe com o posicionamento do pistão, ok? Bom, para você ter uma visão mais ampla do que é o sistema, vejam, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu ponteiro aqui, pedir para o meu botão direito, vamos lá, ponteiro aqui, olha, vamos colocar o ponteiro. Opções de ponteiro. Perfeito. Agora estou monitorando. Perfeito. Obrigado, Fabrício. Então, o que acontece?
nós colocamos aqui alguns detalhes, você vai comentar comigo agora, Nonato, cara, você vai partir para matemática, para física? Não, é que nós técnicos, nós temos que entender o princípio físico, quais são as leis físicas que regem um determinado comportamento, uma determinada função. Então, por isso que nós temos aqui, primeiro, cilindrada do motor. Lembre-se que quando nós começamos o nosso bate-papo, comentamos a respeito da massa de ar que entra no cilindro. Então, o pistão ele tem um espaço deixado para trás quando ele sai do ponto morto superior em direção ao ponto morto inferior. Nós temos aqui, esse caminho do PMS ao PMI, nós temos esse espaço que, como a válvula de admissão está aberta e existe um turbo, ou mesmo a pressão atmosférica, e aqui o movimento descendente do pistão realiza uma pressão negativa, e aí nós vamos para a física, a diferença de potencial determina a velocidade com que esse ar entra no cilindro. Isso é importante. Então, se tem um turbo, nós ganhamos muito mais velocidade comprimindo, nós conseguimos colocar dentro do cilindro uma massa de ar muito mais intensa, mudando a estequiometria, ou seja, melhorando essa relação ar-combustível, para, sem dúvida nenhuma, conseguir melhores potências. Mas, vejam, quando o pistão admite essa massa de ar, este volume, e, consequentemente, a massa de ar, que é a quantidade de moléculas por unidade de volume, este volume ele não se altera, ele é o mesmo desde a partida até a rotação mais alta. Então, muitos colegas se equivocam em falar que vai entrar menos ar dentro do cilindro, em marcha lenta entra menos ar. Não, não é. Não é. O volume vai ser cheio de ar. Porém, a massa de ar, a quantidade de moléculas de oxigênio, por unidade de volume é pequena por causa da diferença de potencial, porque em marcha lenta o pistão ele está descendo com uma velocidade baixa. É mais ou menos assim, eu vou simular um pistão succionando, que é a linguagem de vocês. O pistão está succionando. Na verdade, é uma pressão negativa. E aqui nós temos ao meu redor a pressão positiva. Então vamos lá, em marcha lenta, essa diferença de pressão garante uma velocidade de ar entrando no meu pulmão. Agora eu vou simular o motor em média rotação. O ar já entrou numa velocidade maior. Agora eu vou acelerar esse motor, o pistão desce com uma velocidade maior. Vejam que a velocidade, pela diferença de potencial, permitiu que o ar entrasse numa velocidade maior. Por quê? Porque o motor está a 4.000 giros, 3.500, 5.000. O pistão está descendo com velocidade. E se o pistão está descendo com velocidade, o ar também tem que ter uma velocidade proporcional. Porque senão aconteceria a impotência da massa de ar diminuir, do volume diminuir. Não, mas não é assim. A coisa não funciona desse jeito. Então, o volume é sempre o mesmo. O que muda? A massa de ar. Por quê? Porque a pressão do turbo e o deslocamento com uma velocidade compacta mais moléculas de oxigênio. E como a estequiometria é 15 partes de ar para uma de combustível, por isso que através da pressão do turbo, o módulo sabe calcular o volume de injeção, porque já está mapeado dentro do módulo a quantidade de moléculas de oxigênio, para que a estequiometria se mantenha ativa. Então, este é o volume. Ora, este é o volume, de cada cilindro. Cada cilindro ele vai admitir o mesmo volume. E para se calcular a cilindrada total, ou seja, a quantidade de volume de ar que vai entrar no cilindro, nos 6 cilindros, nos
4 cilindros do motor, não importa quantos, em que rotação esteja, vai entrar, nós temos uma fórmula matemática, ou seja, volume total, que é a cilindrada, π vezes o raio ao quadrado, que isso é área, é a fórmula de área. Então, uma área multiplicado pela altura, a área do cilindro multiplicado pela altura e multiplicado pelo número de cilindros do motor. Então, aqui, é claro que eu não vou aqui, neste momento, dar uma aula, colocar valores para explicar. Não, eu quero dizer para você que a altura, o elemento altura é o ponto fundamental aqui. Porque a área vai ser sempre a mesma, a área de um cilindro aqui, olha, ele vai ser sempre a mesma, mas a altura pode mudar. E aí é a projeção do pistão. Então, se esta altura do pistão muda em relação à face do bloco, que é a projeção, isso vai mexer não só com a massa, mas também com a temperatura. Devido a que fatores? Vamos ver? Olha só que coisa linda. Olha só. Mas o pistão admitiu, ele já admitiu a massa de ar dentro de um volume fixo, já pré-estabelecido pelas medidas, pelas dimensões do motor. Agora nós temos aí a relação ou razão de compressão ou relação de compressão. Por quê? Porque nós precisamos, o motor diesel precisa, e o engenheiro fez os cálculos, que o pistão subindo agora, estando as duas válvulas fechadas, todo aquele volume maior, vou voltar aqui, ó, este volume maior, perfeito? Este volume maior, ele vai ser reduzido a um volume menor. Por isso que existe uma fórmula matemática. Razão de compressão é igual ao volume maior mais o volume menor dividido pelo volume menor. Isso vai dar uma relação aí de 15:1, 14:1, 18:1. Se o motor é comprido, é 18, 22, os motores mais antigos, que aonde eles foram desenvolvidos mais para torque do que para potência, eram motores compridos, onde o curso do pistão era muito maior do que o diâmetro, quase 2 vezes maior que o diâmetro. Então você tinha uma relação de compressão de 22:1, para poder pegar este volume maior que foi admitido e reduzir a este volume menor. Quando esse pistão chegar na parte superior, no seu limite, na sua projeção, nós temos aí, então, automaticamente a relação de compressão. E o que esta relação de compressão vai determinar? Especificamente, a temperatura. Mas só a temperatura? Não, o desenho. Observe que o desenho da câmara de combustão que está na face do pistão nesta aplicação, ok? Ele já está preparado para que, quando o pistão começa a comprimir, haja um turbilhonamento, para que a concentração de moléculas de oxigênio aconteça mais central ao pistão. Mas nessa área, nessa câmara, onde nós temos na cabeça do pistão as placas dissipadoras de calor, onde nós temos aí a maior dilatação. Por isso que o pistão tem diâmetros diferentes. O diâmetro na cabeça é menor do que da saia dele, que é justamente para quando ele dilatar, se permanecer retilíneo, ok? E haja o equilíbrio. Ele não pode sair batendo saia, o pistão, porque senão você vai ter ovalização de cilindro. Por isso que a posição do pino do pistão é importante. Mas o nosso objetivo não é falar sobre esses aspectos, é falar sobre a fumaça branca. Então vejam, agora aqui fica mais fácil. Ora, se nós temos um pistão com uma projeção mais alta acima da face do bloco, ele corre o risco de, em determinada faixa de funcionamento, ele vir a bater nas válvulas.
Então, não é só por uma limitação mecânica, mas também tem um outro fator que é a temperatura. É a temperatura. Então, se você deixa uma projeção muito baixa, fora daquilo que o fabricante determina como mínimo e máximo, automaticamente essa relação de compressão muda. Se você deixa baixo, você tem até um ganho de massa de ar, muito pequena, um ganho, mas você perde na compressão, porque o pistão não vai subir até um limite aonde vai estabelecer a compressão ideal da massa de ar. Para quê? Para que chegue na temperatura de quanto? De 600 a 800 graus centígrados. Ora, se nós temos uma projeção de pistão, ok, mais baixa, automaticamente você vai ter problema de fumaça branca, ok? E se você deixa uma projeção mais alta, automaticamente você reduz também a quantidade de moléculas de oxigênio por unidade de volume, porque o pistão está mais alto. Então, a projeção do pistão, ele impacta. Pode dar fumaça preta? Sem dúvida nenhuma. É aquilo que os profissionais comentam, que a mistura fica rica. Eu tenho uma quantidade de combustível maior do que a massa de ar. Se existir calor suficiente, automaticamente parte desse combustível se queima e parte dele oxida. Então, todo diesel que oxida, mas porém não entra em queima, em ignição, fumaça preta. Todo diesel que não queima por deficiência de temperatura na massa de ar, fumaça branca. Então, é muito importante. Por isso que entra a pré-injeção, porque a fumaça branca ela é rica em monóxido e dióxido de carbono. É aquela fumaça ardida, né? Então, se você tem um motor que está fumaçando branco, claro que você tem que checar, primeiramente, tire o injetor, verifique se a pré-injeção está correta, se emissões do injetor, estamos falando de eletrônico, né? Se nós formos falar de injetores mecânicos, verifique se a pressão de abertura do bico não está baixa, ok? Verifique se a projeção do injetor, a altura, o leque de injeção, se ele está correto, a projeção no cilindro do injetor. Por quê? Porque isso vai causar, sem dúvida nenhuma, também fumaça branca, ok? Então, lembre-se, foi um diesel que foi injetado, que encontrou uma massa de ar que não estava na temperatura ideal. Muito cuidado com isso. Pode também um injetor que, com deficiência de atomização, provocar fumaça branca? Pode, ele pode roubar calor da massa de ar quando está injetando, mas ele tem que roubar calor no momento da injeção, e essa energia que está sendo térmica, que está sendo subtraída da massa de ar para o combustível tem que ser a fonte que vai gerar mais calor. Então, por quê? Porque o diesel começa injetando as primeiras partículas, rouba calor, queima e devolve a calor para a massa de ar. E o volume que vem atrás encontra uma massa de ar mais aquecida, rouba mais calor, mas ele produz mais calor. E essa é a sequência para que haja uma queima perfeita, uma mistura estequiométrica perfeita entre ar e combustível e a massa de ar estando dentro dos valores de temperatura inicial para queimar. Então, a projeção da injeção, ela tem que ser em uma área onde você, dentro do cilindro, foi projetado a maior concentração de moléculas de oxigênio. Então, não adianta o engenheiro projetar um turbilhonamento
para centralizar o acúmulo de moléculas de oxigênio para o centro e a injeção ir para o lado, para a lateral. Porque este processo de mistura homogênea entre ar e combustível não vai ser feito com eficiência. Porém, o pistão mecanicamente ele passa, ele não espera. O pistão ele não sobe comprimindo e olha lá para o injetor, né? Olha lá para a ponteira de um injetor aqui, ó, olha para a ponteira de um injetor e diz assim: ei, você não vai injetar? Não, ele não foi projetado para isso. Ele sobe e desce. A função dele é, quando ele descer, admitir, quando ele subir, comprimir, quando houver a queima, ele armazenar essa energia descendo, e quando ele subir, jogar os gases queimados para fora, que é o ciclo teórico que nós estamos falando. Ok? Então, isso é importante. Isso é importante. Agora, já vimos que o que leva a uma fumaça branca é uma temperatura baixa da massa de ar. Por exemplo, vamos considerar que você faça a seguinte pergunta para mim neste momento, ok? Ora, eu tenho um veículo que na partida ele fumaça branco. Depois que ele aquece, depois que ele atinge a temperatura de funcionamento, a fumaça branca deixa de existir, ele funciona normalmente. Mas sempre quando eu vou colocar em funcionamento este veículo, acontece essa fumaça branca. Aí o cidadão disse: não, mas eu fiz uma live lá com o Nonato, ele disse para mim que a projeção do pistão, ok? A projeção do pistão é que pode fazer fumaça branca. Veja, é um dos fatores. Você tem que avaliar um a um. Por exemplo, se as velas aquecedoras elas não são energizadas, porque o circuito que mantém o tempo, que energiza, o circuitozinho eletrônico, através de relé temporizador, relé que o módulo controla o tempo deste relé, alimentando eletricamente, fechando o seu contato e alimentando eletricamente as velas aquecedoras, ou as velas aquecedoras estão danificadas. Ora, e na partida, na hora desse momento de compressão, eu vou voltar lá para a compressão lá, olha aqui, ó, só para você, ó, ok? Olha que coisa interessante, ó. Olha aqui, eu estou trazendo aqui, ó, perfeito, a imagem, ampliando a imagem aqui, ó. Se nós temos uma vela, veja bem, no momento em que o pistão na partida começa a comprimir, se a temperatura do motor, está a 35 graus centígrados, está frio o motor. Ora, no ato da partida, esse calor gerado por esta compressão aqui, automaticamente ele perde, ok? Ele perde a temperatura para as paredes que estão frias. E a vela aquecedora faz o quê? Devolve a massa de ar para... Por quê? Que perdeu para as paredes que estão frias. Então, se houve uma perda de 200 graus centígrados, as velas aquecedoras têm que ser energizadas para gerar uma temperatura, um valor de temperatura igual ou superior a 200 graus centígrados. E se, para queimar o diesel, necessita de no mínimo 600, tiver uma perda de 200, 400 graus no ato da compressão não vai queimar o diesel mesmo tendo pré-injeção. E aí, se não atinge a temperatura, o que vai acontecer com a fumaça? Fumaça branca. Então vejam que neste caso, você já checou a parte de injeção, você já checou as velas aquecedoras, você já checou uma série de componentes. E não tem mais o que checar. Aí neste caso, você pode levar, sem dúvida nenhuma, e tirar o cabeçote e fazer a medição.
para que você possa, olha, aqui está o problema. Sabe quantas vezes vai acontecer isso? Vai resolver o problema? Nenhuma. Por quê? Porque a projeção para menos gera uma taxa de compressão, uma relação de compressão menor que não vai atingir na temperatura da massa de ar de 600 a 800 graus centígrados, não vai ter queima ideal, ok? Ah, mas com a velocidade depois e outras faixas de rotação, a velocidade, a frequência e a velocidade da compressão, essa temperatura e a queima e o volume de injeção, a fumaça branca desaparece. Então ela sai da partida marcha lenta e depois ela some. Ou então nas retomadas de aceleração ela aparece, dá aquele espasmo de fumaça branca e depois limpa novamente. Então isso pode estar, sem dúvida nenhuma, depois de analisar todos os outros pontos que eu comentei aqui, aí resta dúvida tirar o cabeçote. Não resta dúvida que você vai retirar o cabeçote e vai medir a projeção. Por exemplo, uma biela empenada por um calço hidráulico, estourou uma turbina, empenou a biela, mexeu na relação de compressão. O pistão ficou mais baixo. E se ele ficou mais baixo, ele não comprime mais a massa de ar na mesma proporção, porque ele não vai atingir a temperatura, a altura que vai gerar essa condição de temperatura da massa de ar, devido à relação de compressão. Caiu a relação de compressão, diminuiu porque a biela empenou. Então, o que vai acontecer? Fumaça branca naquele cilindro. Ele vai ficar espaçando e fumaçando branco. E aí você vai identificar que realmente o problema está naquele cilindro, ok? Então, na hora que você estiver montando o motor, fazendo o ajuste do motor, essas medidas têm que ser levadas em consideração, ok? A projeção do pistão, a altura do pistão tem que ser levada em consideração, para que depois você não queira tirar. A gente via muito isso no sistema mecânico, o cidadão tentando adiantar ou atrasar a injeção para tentar tirar a fumaça branca. E o problema estava, sem dúvida nenhuma, na usinagem, na retífica do motor. Ok? Muito bem. Nós temos a válvula de escape. Você poderia perguntar para mim assim agora, Donato, cara, tem alguma forma de eu checar para ver se a fumaça branca ela está relacionada com uma baixa temperatura da massa de ar sendo comprimida no ato de compressão? Ok. Eu posso medir, se eu medir a compressão do motor, se tiver muita diferença de altura, através da compressão do motor é possível. Mas tem uma forma muito prática que eu gosto muito de utilizar, né, no dia a dia. É a temperatura dos gases de escape. Por quê? Porque se a compressão, se a relação de compressão está comprometida pela projeção do pistão, eu vou perceber, comparando com as demais aplicações, que essa temperatura dos gases de escape na faixa de 180 em marcha lenta e podendo chegar em potência até 450 em regime normal de funcionamento, se eu medir a temperatura dos gases de escape e ele está saindo muito frio, eu já sei que a eficiência térmica da queima está comprometida. Ok? Então veja, e aí já me chama a atenção. Ora, eu já tinha tirado o injetor, ele estava perfeito, pré-injeção perfeita, marcha lenta perfeita, plena carga ok, ou o injetor mecânico, ele é novo, colocado, a bomba foi ajustada, e essa temperatura dos gases de escape está baixa? Está. Então, aí me chama a atenção. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos ver se medindo a compressão do motor a gente consegue pegar, senão nós vamos ter que tirar o cabeçote e ver, sem dúvida nenhuma, se o problema está na projeção do pistão.
E a fumaça branca? Quais são os fatores que levam à fumaça branca? Tem combustível atomizado? Tem combustível. O diesel está sendo injetado no tempo certo, tal, você já checou. Tem massa de ar entrando e sendo comprimida? Tem. Mas não tem calor suficiente. Ou seja, a relação de compressão acaba se comprometendo. Ok? Então, por isso que é muito importante e nós chamarmos a atenção. Agora, vejam que coisa interessante. Temos uma rápida explicação, ok? Mas observe detalhes com relação ao pistão. Pistão e suas características construtivas, seus detalhes, que é muito importante. Então, vamos aqui, ó. Aquilo que a engenharia chama de altura de compressão. A altura de compressão, deixa eu pegar aqui, a altura de compressão, vou ampliar a imagem aqui, perfeito. Ora, do centro do pino do pistão à face do pistão, tem uma linha vermelha e aqui está escrito compressão, né? 48,70 menos 1,55. Então, isto aí ou seja, por isso que um dos fatores de você ajustar, um dos pontos que você ajusta a projeção pode ser na bucha do pino da biela. Então, uma bucha sob medida, mandrilhando fora de centro, você consegue ajustar também. Mas este recurso você utiliza se o fabricante não tem alternativas. Por exemplo, pistões de medidas diferentes, com essa altura de compressão variando, ou seja, com medidas diferentes. Existe aplicação que tem 3 medidas de pistão, justamente para você ajustar essa projeção. A altura total de um pistão, olha só, a altura total de um pistão, desde a saia até a cabeça. A folga que tem que existir no pistão entre pistão e cilindro, 5 centésimos. Claro que cada fabricante tem sua tolerância. A face do pistão, o topo, aonde está projetado a área que muitas das vezes está parte da câmara de combustão ou a câmara de combustão. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui primeiro anel, segundo anel, anel trapezoidal, semitrapezoidal, de acordo com o brunimento, de acordo com a pressão de compressão, você tem o modelo dos anéis e você tem as medidas do anel de segmento, de 2,50, de 2 milímetros, o terceiro anel de 4 milímetros, ok. E o pino, o comprimento do pino, então são características, diâmetro do pistão, diâmetro do pino, se o pino é flutuante, aquele que fica flutuando, ele não fica preso, por isso que a trava é uma trava especial para poder manter a movimentação dele. Diâmetro do cilindro, né? Você tem o diâmetro do cilindro, ok. Então, esses detalhes que são levados em consideração de acordo com quando você está montando o motor, ajustando o motor. E eu tomei como exemplo aqui, peguei aqui uma aplicação, porque existem muitas aplicações. Eu peguei aqui, por exemplo, a projeção do pistão, que é a altura do pistão, em relação à face do bloco, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Tá? Vamos trazer aqui. Olha só. O fabricante, ele deu aqui, ó, a saliência do pistão acima ou abaixo do bloco. E ele dá aqui, olha que coisa interessante, esta aplicação, ele diz qual é a projeção, ele dá 3 tipos de projeção e para cada projeção ele dá a espessura da junta, ok? Para poder
manter não ter a zona de impacto, ou seja, evitar que haja o impacto da face do pistão, da cabeça do pistão nas válvulas, mas também preservando a projeção do pistão para garantir o quê? A relação de compressão, porque a temperatura é fundamental. E aí, sem dúvida nenhuma, você tem para aplicação 2,8 litros. Eu peguei um exemplo, são muitos exemplos que existem. O nosso objetivo aqui é o quê? Chamar a atenção para o detalhe. Então, e sempre quando você for medir a projeção, meça nos irmãos gêmeos, nos pistões gêmeos. No primeiro e sexto, no primeiro e quarto, no quinto, né? No segundo e o quinto, no terceiro e o quarto, e assim por diante, dependendo do número de cilindro motor. Ok? Muito bem. Agora, como ajustar? Você tem pistão sob medidas, você tem a bucha do pino, né, que permite mandrilhar ajustando a altura, você tem juntas sob medida. Então, quando alguém faz uma retífica de cabeçote, planar, por exemplo, um bloco, você tem que se preocupar com esse detalhe, porque muitas das vezes a retífica ela fez uma planagem no bloco e automaticamente você vai ter ou que reduzir o comprimento do pistão, botar um pistão sob medida, ou colocar uma junta sob medida justamente para manter a relação de compressão e a zona de impacto não venha a acontecer. Agora, para finalizar esse bate-papo que é interessante, meu amado, não permita jamais que alguém passe um pistão no torno. A cabeça de um pistão ele é esturado, ele é estampado, justamente para que picos e vales não esteja presente na zona de fogo, porque os picos e vales, por mais amolado que seja a ferramenta, por mais afiada que seja, por mais a velocidade de corte ajustado, não importa, você vai ter uma rugosidade muito acentuada, e a rugosidade nada mais é do que picos e vales. E os picos e vales, a física diz que o calor se propaga para as pontas. E é comum a gente entrar no Google e perguntar assim, defeitos em pistões, aparece um monte de imagens mostrando pistão trincado, pistão derretido. E se você olhar o título embaixo, a legenda, sempre está escrito assim, má combustão, má queima. Espera aí, estão direcionando tudo somente para a injeção? A combustão inadequada? Cara, não é assim. Não é assim. Por isso que muitas das vezes o pistão vem a trincar por um choque térmico, ele vem a partir, ele derrete a borda, ele trinca de maneira bem uniforme, e não tem nada a ver com a injeção. Então, eu estou preparando uma live para falar só sobre defeitos de pistões. Ou seja, analisar a imagem dos pistões e dizer qual a causa que levou aquele pistão a danificar. As possíveis causas, porque às vezes não se tem somente uma causa, pode-se ter várias causas. Então, meus amados, referente à fumaça branca, ficou claro? Então, se você entendeu realmente, aí no chat, coloque sua opinião. Você entendeu? Ficou claro que a fumaça branca, ela está relacionada à baixa temperatura da massa de ar. Ou o diesel sendo projetado numa zona aonde ele não consegue absorver o calor para queimar. Então,
lembre-se, pode ser uma parte de injeção, pode ser projeção, mas a tua visão técnica, o raciocínio técnico referente à fumaça branca não existe calor naquele momento por alguma razão, seja de uma massa de ar, seja porque está injetando na parede do cilindro e lá você não tem mais a troca de calor da massa de ar com o spray, com o diesel sendo injetado, e aí não tem queima. E se não tem queima, não tem calor suficiente, fumaça branca. Ok, meus amados? Nós temos algumas perguntas aí. Vamos lá. O que nós temos aí? Fumaça branca e fumaça preta é mistura rica. Ok, não é isso. O que acontece? Fumaça branca está relacionado à baixa temperatura da massa de ar, ok? Ou seja, a relação de compressão não gerou calor suficiente para queimar o diesel, ok? Essa é a razão básica, ok? A mistura rica, ok? Quando você tem uma mistura rica jogada em cima de uma massa de ar superaquecida, mas não tem moléculas de oxigênio para queimar aquele diesel que foi injetado, aí parte desse diesel que não tem mais moléculas para poder fazer a mistura homogênea de ar e combustível, mas essa molécula de diesel está envolvida numa massa, num momento de chama, e esse momento de chama oxida, e aí sai fumaça preta, ok? Então, fumaça preta está relacionado a diesel injetado na câmara de combustão, aonde a massa de ar não é compatível, mas existe calor suficiente para oxidar. Não vai haver queima dessa parte desse diesel, porque não tem molécula de oxigênio. Aí, neste caso, você tem uma mistura rica que faltou, tem calor, tem diesel, mas não tem massa de ar, não tem oxigênio suficiente. A fumaça branca, não. A fumaça branca, você tem a massa de ar, mas você não tem o calor produzido na massa de ar suficiente para queimar o diesel injetado. Aí é a fumaça branca. Ok? Meus amados, mais uma vez nós queremos agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Surgiu uma pergunta? Tem mais uma pergunta? Opa, surgiu mais uma pergunta. Qual é a sua, professor? Mestre, pré-injeção entre o mínimo e o nominal pode ser a causa de fumaça branca? Olha, isso é interessante, porque isso é muito particular. É o Bruno, né? Fortes, né? Bruno, é muito interessante a sua pergunta, porque a pré-injeção, dependendo da característica construtiva do motor, se você deixa uma pré-injeção muito baixa, ela deixa de fazer o efeito a qual ela se destina, que é pré-aquecer a massa de ar e elevar também com essa queima um acréscimo, um crescimento contínuo de pressão na cabeça do pistão, para que não haja batidas, para que a queima não seja tão estridente, para que não haja golpeio, né? Então, se você tem uma pré-injeção muito baixa, eu diria o seguinte: olha, dependendo da aplicação, eu sempre deixo do nominal ligeiramente abaixo do nominal, né? Eu evito ter uma pré-injeção muito alta para que não haja um golpeio muito grande, porque a pré-injeção ela acontece a 32 graus APMS. Então, se ela tem um volume de óleo muito acentuado, ela gera uma pressão muito contrária ao movimento do pistão e acaba gerando ondas de pressão
e batidas muito fortes no funcionamento do motor. Mas deixe o mais próximo possível do nominal, ligeiramente abaixo, mas o mais próximo. Evite usar o mínimo, porque aí o mínimo qualquer problema já vai comprometer. Muito obrigado. Mais uma vez, a atenção de vocês, muito obrigado. E sem dúvida estaremos na próxima semana e, como sempre, vamos trazer aí assuntos relevantes relacionados a diagnóstico. Então, aguardo vocês na próxima terça. E para aqueles que é a primeira vez que estão assistindo essa live, obrigado e continue conosco, ok? E vá no nosso arquivo de videoaulas, que estão todas arquivadas e você pode assisti-la uma a uma. São mais de 100 videoaulas. E no Instagram, ok? @prof.nonatosantos. Você pode se inscreva, aonde nós vamos ter os comentários técnicos, dicas rápidas, também muito importante para o dia a dia e para o crescimento profissional de vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus.